Olá, pessoal. Estou fazendo aqui pelo YouTube da Goiabeira, pelo Instagram do meu pessoal, o Instagram da Goiabeira. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Então, bem-vindos a todos na Goiabeira Filmes. Eu sou Juliana Gouveia e a gente hoje vai falar sobre os editais e sobre cinema, sobre o que são as possibilidades que a gente tem nesse ano de 2025. Tem editais importantes abrindo essa semana. Hoje, um muito importante, que é um edital internacional, que é o do Ibermídia. O Ibermídia ele tem fundos para co-desenvolvimento com produtores, né? Coprodução Brasil e algum outro país da América Latina ou da Iberoamérica. Esse ano a Itália saiu dessa parceria que eles tinham com a Ibermídia, mas Portugal e Espanha continuam, toda a América Latina também. Então, se você tem algum projeto que tenha coprodução com a Latinoamérica, dá uma corrida depois lá no Ibermídia, porque os editais foram abertos hoje e tem até 24 de março para vocês mandarem os projetos. Esse é um edital complexo, mas é um edital muito importante, porque ele ajuda a internacionalizar os projetos, a começar a carreira internacional, desde o desenvolvimento, passando pela produção. Eles abriram um edital de distribuição também, e tem um edital de formação muito importante, no qual eu mesma já fui bolsista em alguns laboratórios internacionais. Então, recomendo que vocês vejam, acessem lá a página do Ibermídia. Tem umas perguntas que eu recebi sobre editais e alguns estrangeiros também que me mandaram. Então, vou começar por essa pergunta de um estrangeiro que mora no Brasil. Ele me perguntou assim: eu posso participar dos editais da Ancine, do FSA, que está aberto agora, com alguns editais? A resposta é: depende. Há quantos anos você está com a nacionalidade brasileira, né? Então, um gringo, né, uma pessoa estrangeira que tem uma produtora no Brasil, ela é estrangeira, a não ser que ela se naturalize brasileira, e aí ela tem 10 anos de vivência aqui como naturalizada para poder participar dos editais. Então, se você tem um sócio que não é brasileiro, vocês não têm uma produtora totalmente brasileira, a não ser que esse sócio esteja naturalizado há mais de 10 anos no Brasil. Então, essa é a primeira resposta, né, para essa pergunta do Raul que me mandou. Então, ele vai ter que esperar 10 anos de naturalização para conseguir acessar o FSA, mas para nós, os brasileiros, está aberto. É um edital que finalmente está tendo níveis. Então, dessa vez, quem é menor, produtores menores, que tem 1 ponto, que tem 2 pontos, que tem 3 pontos, conseguem agora sim competir dentro desse edital. A gente passou anos sem poder participar em pé de igualdade, vamos dizer assim, e agora a gente está podendo participar. Então, recomendo também que vocês olhem. É uma inscrição que tem que ser feita com muito cuidado, que você já tem que ter o argumento, o roteiro do seu projeto. Esse ano eles exigem um vídeo, como se fosse um vídeo pitching, para que eles selecionem. A promessa é ler todos os projetos. Então, mandem, participem. João Torres está aqui comigo. Oi, João, tudo bem, querido? Tem perguntas? Manda para mim. Se vocês tiverem uma pergunta, a gente vai ficar aqui uns minutinhos. Não vai ser uma live de 1 hora, vai ser uma live de 15 minutos. Mas a gente vai responder perguntas. Oi, querido, tudo bem? Manda aí a sua pergunta, se tem alguma dúvida sobre o projeto, sobre escrita, que eu sei que você é roteirista. Pode falar. O João tem uma pergunta. Manda pra gente, João. Gente, e assim, dando uma dica também, né, que sempre me perguntam sobre, eu estou começando, é meu primeiro filme, eu nunca fiz nada com dinheiro de edital, como eu começo? E a minha resposta é sempre: comecem pelos editais de curta-metragem. Comecem olhando no seu estado
as secretarias de cultura, que abrem editais periódicos. Aqui no Rio, a gente tem a Rio Filme, que tem cota para primeiros filmes. Então, isso é muito importante, porque é a porta de entrada, que dá a oportunidade de você fazer seu primeiro filme. Então, por exemplo, quem é um cineasta que já tem longa, não pode participar de um edital de curta. Então, isso é importante, porque aí você realmente está competindo com quem está começando. A gente também tem as leis, então tem a Lei Rouanet, só que daí tem uma captação, que é um outro processo, que é uma outra live, para a gente falar sobre captação, outro mundo. Mas eu recomendo que vocês também olhem com carinho esses editais. Alguns editais, inclusive, você pode participar como pessoa física. É raro, muito raro isso acontecer, mas tem alguns editais que você pode. O João está mandando aqui uma pergunta. Meus projetos precisam estar associados, vinculados a uma determinada produtora? Sim, se você quiser participar dos editais grandes de fomento direto. Então, por exemplo, a Ancine só participa quem tem uma produtora já, que não é MEI, tá, gente? MEI não é produtora, MEI é microempreendedor individual. Então, você tem que ter uma produtora brasileira cadastrada na Ancine para poder participar. Ah, eu sou um roteirista independente, não tenho uma produtora cadastrada na Ancine. Aí a resposta para o João é sim, você precisa fazer uma parceria com uma produtora. E aí tem um trâmite de cessão de direitos do seu argumento, para que a produtora possa trabalhar esse projeto durante um tempo. Existem os valores, recomendo que você olhe a ABRA, que é a Associação Brasileira dos Roteiristas, que tem uma tabela com os valores mínimos para o trabalho dos roteiristas. É muito importante olhar a associação e seguir o que a associação determina, para que tenha uma transparência aí nesse processo entre roteiristas e produtoras independentes. Mas, geralmente, você cede a cessão de direito por um valor que vai estar no seu contrato, a produtora vai trabalhar nesse projeto para conseguir os recursos, ou seja, enviando para os editais de fomento direto ou indireto, né, dependendo da produtora, também faz captações de recursos, e quando esse valor for captado, paga-se o roteirista. Tem produtoras que conseguem pagar antes e tem produtoras... Eu fiquei... O meu celular está dando um aviso de que está muito quente. Então, vou responder aqui no YouTube, tá? Não estou conseguindo mexer. Então, vou responder aqui no YouTube para o João. Tem produtoras que conseguem comprar direto o seu projeto, e aí você já recebe a cessão de direitos, e aí ela vai trabalhar do jeito dela o projeto. Tudo é uma negociação, se você vai estar ou não na sala de roteiro depois, se você vai ser ou não um dos roteiristas dessa sala, vai depender de cada negociação. Mas, se existe um argumento, existe uma cessão de direitos, a produtora vai poder cadastrar esse argumento como da produtora na Biblioteca Nacional, que é muito importante ter esse registro para participar de todos os editais. Uma pergunta aqui da Luísa. Tenho um roteiro de curta-metragem, mas não tenho uma produtora para inscrever meus projetos. Alguma dica para entrar em contato com uma para produzir? Você tem que frequentar os encontros de negócios, mercados, né? Nesses ambientes, a gente vai conhecendo uns aos outros e criando a confiança. Então, entender se vai ter alguma produtora ali, né, no ambiente, nessas trocas desse networking, que esteja interessada no seu projeto. Além disso, se inscrever para os pitchings, sempre que for possível, e tiver para curta-metragem. Não é muito comum os grandes mercados terem pitching para curta, né? É mais longa, série, mas tem alguns mercados que são voltados para curta, então é importante ir para os festivais de curta, conhecer os outros produtores e poder fazer essas parcerias entre as produtoras, para que você possa produzir o seu filme. Outra maneira é editais que dão prêmios para primeiros filmes, e aí só exigem pessoa física, você não precisaria ter uma produtora. E se tratando de curta-metragem, de vez em quando o Mink abre editais nesse estilo, SPCine tem editais também, se for o seu primeiro filme.
você pode entrar como pessoa física, mas não é comum, mas acontece. Então, é uma questão de você buscar esses lugares e essas parcerias. Não recomendo sair mandando roteiro por e-mail para as produtoras, não recomendo fazer esse approach, entende? Dessa maneira. E sim, pessoalmente, conhecendo, entendendo, indo nos festivais de curta e entendendo quem pode ser a produtora que vai pegar o seu projeto e levar ele adiante. Sobre isso, eu recebi uma pergunta da Bruna, que é de Fortaleza, sobre ser MEI ou não e poder participar dos grandes editais, que é um pouco o que o João perguntou. E aí o MEI ele serve em alguns editais muito específicos que eles aceitam o MEI. Não é comum. Então, eu recomendo, porque a gente está falando de indústria, né, gente? E aí, quando a gente fala de indústria, a gente fala de equipe de cinema, a ideia é que a gente empregue pessoas. Então, para empregar pessoas, você precisa ser uma empresa, para que você possa contratar uma equipe para fazer o filme. Então, toda a ideia do mercado, da indústria, é gerar empregos também, né? A gente faz arte, a gente faz filme, mas a gente gera empregos. A economia criativa é o terceiro PIB do Brasil. Então, é muito importante que a gente profissionalize. Se for MEI já diz, um empreendedor individual é você com você mesmo, né? Então, você não está gerando esse emprego e essa criação, né, de uma indústria. Por isso que a ideia e a lógica, e claro, também, se a gente pensa em ensino, se a gente pensa nos maiores editais, o dinheiro é maior. Quanto maior é o dinheiro, mais profissional tem que ser. Porque ninguém pode botar um dinheiro muito grande na mão de uma pessoa inexperiente, porque se ela não entregar o filme, ela tem que devolver o dinheiro. Então, é muito importante entender isso, né? A lógica não é para excluir, não, então não quero nenhum iniciante. Não, a lógica é, gente, vamos profissionalizar o que a gente está fazendo. Então, essa é a lógica, tá? Olha, vai bater nossos 15 minutos. Eu acho que é isso. É um cafezinho rápido, com uma goiabada aqui na goiabeira. E a gente se vê na próxima edição do Café com Goiabada. Um beijo.